Esse é o Ancap e nós vamos falar agora do medo palpável que percorre os corredores do STF e da imprensa nacional, meu amigo. Como diz o Gilmar Mendes aqui não tem nenhum medo, não. Ninguém tá com medo aqui, não. Não estamos com medo, eu juro que não estamos com medo, né? Quase tremendo igual uma vara verde. Por que vai falar uma coisa dessa se não tá com medo? É lógico que tá com medo, né? O pior desse pessoal, eu já falei pra vocês, o pior deles não é eles em si. Eles vão bater no peito dizendo, não, que a gente vai continuar lutando e não sei o que lá e coisa e tal. O problema é o pessoal que está embaixo, é o que eu falo para você, já tem um monte de gente começando a vazar, até a imprensa, se você reparar, depois que teve aquele episódio ontem absurdo do Alexandre de Moraes ameaçando prender o Aldo Rebelo, o que já mostra um descontrole do Alexandre de Moraes, ou seja, esse pessoal está nervoso, eles estão preocupados, estão com medo, né? Já revela o pessoal da imprensa já começou a mudar o tom das coisas, já falando, não, que era um plano que talvez pudesse ser um plano de golpe, não sei o que lá. Ou seja, o pessoal já começou a mudar o discurso todo, porque o problema maior desse pessoal é esse. Esse avanço que o pessoal do STF estava fazendo não tinha oposição nenhuma até aqui. Agora tem oposição. Agora o pessoal está se perguntando de que lado vai ganhar essa história. E aí, ou seja, já começam a ter o medo de ter que voltar atrás. Até aqui, estava todo mundo certo que Bolsonaro vai perder. Não interessa. Ah, mas não tem prova nenhuma, tá tudo errado, os depoimentos contradizem a obra de ficção da PF. Não tem problema, Alexandre de Moraes vai prender o Bolsonaro. E eu acho que vai acabar prendendo o Bolsonaro de qualquer jeito. Não creio que isso vá mudar. Mas o que o pessoal começou a perceber lá em Brasília é que essa história depois vai continuar. E o que vai vir a partir daí pode ser bastante complicado para esse pessoal, né? Então, o Gilmar Mendes deixa bem claro aqui que está com medo, evidentemente. A gente vai ver aqui alguns jornais, o pessoal começando a mudar o tom, falando diferente, acusando, criticando o Alexandre de Moraes. O Guga Chakra criticou o Alexandre de Moraes com o negócio lá do Alan dos Santos, uma coisa que eu já falei aqui no programa, né? Pô, pra que perseguir o Alan dos Santos lá nos Estados Unidos? Que lógica que tem isso, né? Teve outros casos aqui também. Vamos falar sobre isso, sobre o medo que esse pessoal tem e o que pode acontecer. Porque estão ameaçando agora prender o Eduardo Bolsonaro. Não vão conseguir isso. Essa notícia foi sugerida por Meu Marido Dorme Ouvindo Peter, Hermes Ogrin e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem contado sobre essa novela, né? Porque é uma novela que está acontecendo aí da aplicação da Lei Magnitsky aqui contra o Alexandre de Moraes. Então eu já fiz vídeos explicando aqui o que é a Lei Magnitsky, o que é muito séria mesmo, que pode deixar o Alexandre de Moraes de forma bastante presa, né? Agora, também já expliquei que os Estados Unidos vai fazer isso de forma gradual, espera-se, a expectativa do Eduardo Bolsonaro é que em algumas semanas saia essa sanção contra o Alexandre de Moraes, mas a sanção vai sair contra o Alexandre de Moraes e com a previsão de depois escalar para outras figuras dentro do governo Lula, outros ministros do STF e até para esposas de ministros do STF ou escritórios de advocacia. Então, ou seja, a coisa vai seguir, vai ser devagar, não vai ser uma coisa rápida, porque o objetivo do governo americano é fazer o STF mudar de rumo. Não é punir ninguém, ninguém quer punir ninguém. A questão é que o STF claramente está abusando do poder dele e está precisando de algum convencimento, né? A gente já falou também sobre a questão de que o Lula está contando com o Macron para fazer uma frente contra o Trump. E eu não sei se ele já percebeu que o Macron não está conseguindo se manter nem lá na França direito, quanto mais fazer uma frente contra o Trump, né? Enfim, vamos ver o que evoluiu de ontem para hoje nessa história. Se você quiser mais detalhes sobre o que aconteceu no passado, dá uma olhada nos vídeos aqui dessa playlist de direito estatal que tem aqui no canal, que eu conto exatamente essa história da Lei Magnitsky aqui nos últimos dias, né? Então tá aqui, o Gilmar Mendes falando aqui que não há nenhum medo. O Gilmar Mendes foi o cara escalado, segundo diz a imprensa, escalado para falar em nome dos ministros do STF. Os outros ministros não vão falar nada, só o Gilmar Mendes vai falar, o que é uma coisa curiosa, né? Porque é o que eu falo para vocês, na verdade o Gilmar Mendes é quem tem mais a perder com essa história. Todos os ministros do STF têm muito dinheiro, mas o Gilmar Mendes tem o IDP, que é o Instituto de Direito, não sei o que lá, não sei o que lá, que é um instituto que tem lá em Portugal. E aí ele perde, meu amigo. O Gilmar Mendes é quem tem mais a perder com essa história toda, né? Ele é o mais prejudicado. É por isso que ele está falando.
Os outros todos, eu não sei. Diz a imprensa que é porque eles decidiram que vão ficar todo mundo quietinho, vai deixar o Gilmar Mendes falar e coisa e tal. Eu não sei se é isso, ou se é o fato de que eles estão todos refazendo as contas agora. Será que vale a pena embarcar nessa canoa mesmo? Essa canoa parece que está furada, e o Gilmar Mendes é o mais prejudicado, é o que está falando porque é o mais prejudicado nessa história, né? Aqui, ó. Sob a imposição de sanções a Moraes, o Mendes diz que é direto. É um absurdo, mas absurdos acontecem. Aqui não tem medo nenhum, ninguém tá com medo aqui, né? Enquanto é com Moraes, eu tenho certeza. O Gilmar Mendes, o problema é quando chegar em você, né? Aí você fica com medo, não é mesmo? Pra que falar que não tem medo nessa história, né? Por outro lado, o governo Lula já tá apavorado, completamente apavorado, porque, de novo, o que a gente está vivendo no Brasil é uma coligação PT-STF. Tá todo mundo vendo claramente que o STF descondenou o condenado, botou o idiota lá sentado na cadeira de presidência. Ninguém no PT tem dúvida alguma que caindo o STF, cai o PT também. Então o pessoal do PT está apavorado com essa história. Que petistas acionam a PGR e cobram a prisão do Eduardo Bolsonaro. Eu acho muito engraçado isso. Vocês lembram em 2024, quando teve a briga do Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes botou o Elon Musk na lista lá num dos inquéritos aqui do Brasil, do golpe, coisa e tal, e aí teve página da esquerda falando, não, porque o FBI vai realizar ações contra o Elon Musk nos Estados Unidos, a mando do Alexandre de Moraes, o pessoal viajando, cara, mas umas viagens, cara, que eu sinceramente, chega a dar pena do pessoal, né? Teve uma notícia dessa, acho que foi a Choquei que falou isso, né? Não porque a cooperação entre a Polícia Federal e o FBI vai fazer operações contra o Elon Musk. Meu amigo, o FBI não tá nem extraditando Alan dos Santos, porque justamente está vendo que esse processo aqui no Brasil é totalmente falho, é perseguição pura, não tem nada de processo judicial aqui no Brasil. Que dirá fazer ação nos Estados Unidos contra o Elon Musk? Que dirá prender o Eduardo Bolsonaro? Porra, para com isso, pô, que história é essa de prender o Eduardo Bolsonaro? Não porque interferência, não sei o que lá, colaborar com políticos dos Estados Unidos, e é proibido isso? Os próprios petistas viajaram para a Europa várias vezes pedindo apoio de políticos da Europa também, é que não conseguiram esse apoio, porque o caso deles era um caso que não despertava comoção, né? O Lula era efetivamente um corrupto, né? Quando teve a perseguição ao Lula, teve um monte de deputado petista indo lá na Europa chorar lá para os deputados lá da esquerda europeia, ai, protege Lula, briga com o Brasil para tirar Lula da cadeia, e ninguém fez nada. Por quê? Porra, porque todo mundo viu que o Lula é corrupto mesmo, cacete. O Lula roubou pra cacete, a questão lá da Petrobras, aliás, nem o STF discutiu isso, né? Eles anularam o processo com base em tecnicalidade, né? Mas nem discutiram isso. O Lula, claro que é corrupto mesmo. Diferente do caso do Bolsonaro, em que está havendo claramente uma perseguição. Todo mundo está vendo que é uma perseguição aberta contra o Bolsonaro, isso daqui. E detalhe, como o pessoal bem lembra aqui, ó, que o mero fato do Randolfo Rodrigues pedir isso daí, já explicita o caráter de perseguição que está havendo no Brasil. Que história é essa? Desde quando é proibido um deputado brasileiro pedir ajuda a um governo estrangeiro quando vê um absurdo aqui no Brasil? A verdade é necessário isso, é importante isso, né? A discussão, o Cacai, que é outro que está preocupado pra caramba, porque, de novo, o Cacai é o advogado da esquerda, né? É o cara que lutou para tirar o Lula, é o cara que conseguiu convencer o pessoal do STF a matar a Lava Jato e tirar o Lula da cadeia, né? O Cacai está preocupado, porque ele sabe que isso vai chegar nele, né? Então ele está dizendo aqui que o Cacai, não, que o sancionar ministro ofende a soberania nacional e não sei o que lá e coisa e tal. Não, meu amigo, que isso que ofendeu a soberania nacional foi o Alexandre de Moraes ao proibir o X no Brasil sem ter nenhuma lei que permita esse tipo de coisa. Um absurdo completo isso. Não, nenhuma plataforma de internet precisa ter escritório no Brasil, precisa ter representante no Brasil. Isso não existe, não tem nenhuma lei que requira isso. Pode procurar no ordenamento jurídico brasileiro inteiro. Não tem uma lei que exija que plataforma de mídia tenha representante no Brasil, escritório ou representante, o que quer que seja. O Alexandre de Moraes inventou essa regra da cabeça dele, portanto, agiu de forma inconstitucional e ilegal para sancionar o X. Inconstitucional por quê? Porque atentou contra a liberdade de expressão, que é um direito garantido pela Constituição brasileira, e sem ter regra nenhuma, e sem ter lei nenhuma. Então, portanto, ilegal também, né? Então, quem atentou contra a soberania nacional foi o Alexandre de Moraes. Mas o Marsiglia explica muito bem aqui que não tem nada a ver. Por quê? Até porque a lei Magnitsky, ela não fere nada dentro do Brasil. Os Estados Unidos não vão mandar agentes do FBI para prender o Alexandre de Moraes, não. Eles vão falar só com as empresas americanas. As empresas americanas estão na jurisdição americana, têm o direito, têm que obedecer à jurisdição americana. Então não estão invadindo a soberania brasileira. O que os Estados Unidos vai fazer é, olha, empresas que estão aqui nos Estados Unidos,
ou que queiram fazer negócio com empresa americana, você tem que atender essa regra aqui. Se você não atender, a gente vai parar de fazer negócio com você. E aí pronto, é simples assim, ninguém está sendo obrigado a fazer nada. Ah, mas aí o Bradesco, por exemplo, o Itaú, não, o Bradesco e Itaú pode decidir, ele pode escolher atender o Alexandre de Moraes ou atender todo o mercado americano, né? O que vai ser melhor para o Bradesco e para o Itaú é uma questão lá dos bancos decidirem aqui no Brasil o que vão fazer, né? Então, os Estados Unidos não está ferindo a soberania brasileira de maneira alguma. Os Estados Unidos está agindo dentro da soberania deles. Essa lorota que eles estão fazendo não pega, né? Aí tem aquele papo de que eles falaram não, que vai gerar uma comoção com o público brasileiro ficando do lado do Alexandre de Moraes. Aí eles apresentaram essa pesquisa aqui, ó. Pesquisa mostra que 55% dos brasileiros desaprovam o governo Trump. Então tá vendo? O brasileiro vai ficar do lado do Alexandre de Moraes e contra o Trump. Eles só esqueceram de mostrar essa pesquisa aqui que 70% desaprova o STF. Aqui a aprovação caiu para 27%, ou seja, 72%, 73% dos brasileiros desaprovam o STF. Então, ou seja, meu amigo, eu não sei não, tá? Você tá achando que o pessoal vai ficar do lado do Alexandre de Moraes? Eu não sei não. Os dois lados, é verdade. Eu também sou crítico do Trump, também tenho criticado o Trump. Mas nesse caso, o Trump tá 100% certo, pô. Isso é outra coisa que esse pessoal erra, né? Aliás, eles estão acostumados com esse tipo de coisa de apoiar. Aliás, muitos brasileiros têm essa coisa, de apoiar pessoas e não ideias, né? Eu apoio várias ideias do Trump, outras eu desaprovo, né? Aprovar a pessoa é irrelevante, pô. A pessoa existe, a pessoa é aquilo ali. O que é importante são as ideias dela, né? E aqui o pessoal tá com essa que não, que vão ficar do lado do Alexandre de Moraes. E não, o povo brasileiro, depois daquele evento da Débora Rodrigues, lá da moça que escreveu o batom lá na estátua, tá todo mundo vendo que é um absurdo essa ação do entre aspas, golpe, né? Então, as pesquisas aqui mostram a notícia ruim para o STF nessa história. E até o pessoal da imprensa já começou a dar uma mudança de tom que é sensível, tá? Vários quadros você começa a ver o pessoal usando outros termos e não sei o que lá. E né, a crítica com relação ao caso lá do Aldo Rebelo de ontem, que a gente falou no vídeo também, que claramente mostra um Alexandre de Moraes descontrolado, ele está perdendo o controle, ele está nervoso, né? Ao contrário do que diz o Gilmar Mendes, é que ele está nervoso, o pessoal já começa a ter uma mudança de postura. Por quê? Porque é o que eu falo para vocês, até aqui o pessoal do STF estava se achando o Deus do Olimpo. Não, nós somos aqui o Deus Sol. A gente manda e tem que obedecer, e não vai ter ninguém para falar nada diferente da gente aqui. Só que agora o pessoal já começou a ver que, olha, não sei não, esse jogo começa a estar empatado aí nessa história. E, de novo, o que vai acontecer fatalmente é que em 2026, do jeito que tem essa perseguição absurda contra a direita vai ganhar as eleições, vai indicar 3 ministros do STF, se conseguir fazer um Senado bacana, e eu vou fazer um vídeo daqui a pouquinho sobre o Senado, porque esse pessoal está entendendo errado a questão do Senado aqui em 2026, mas se conseguir fazer um bom Senado, ainda consegue tirar mais um, com impeachment, e aí, meu amigo, a gente vai ter uma maioria de ministros da direita no STF antes de 2030. Ou seja, muito em breve, esse pessoal todo aqui que está comemorando lá com o STF, não, que isso daí é STF, tem que fazer isso mesmo e coisa e tal, esse pessoal todo vai estar do outro lado dessa coisa. Vamos ver se eles vão gostar de estar do outro lado da perseguição. Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Eu não espero que o STF de direita persiga a esquerda. Agora, o que eu acho que eles têm que fazer é retomar o caso da Lava Jato, porque é um absurdo. Olha o caso do roubo dos aposentados no INSS, é evidente que teve conluio entre o sindicato do irmão do Lula e o irmão do Lula e o Lula nessa história toda, ou seja, o Lula tem que pegar cadeia por isso, não tem como evitar esse tipo de coisa. Ao contrário do Bolsonaro, que claramente é perseguição, que não tem porcaria de golpe nenhum, no caso do Lula, a corrupção é real, ela existe, e o Lula tem que pagar por isso.